Então, em primeiro lugar, quero agradecer a Isabela, né, ao CITSEM, na pessoa da Isabela, e, e do Ivan, que já são malungos companheiros de travessia. Ivan eu conheço presencialmente, é um amigo dileto. E Isabela, as redes nos oportunizaram esse processo que eu chamo de aquilombamento, um aquilombamento intelectual e acadêmico. Então, já é a segunda oficina que eu tenho a alegria de participar. Me sinto muito próxima do Porto. Espero que numa próxima oportunidade eu possa estar aí com vocês presencialmente, porque a sensorialidade ela é importante, né? Mas que bom que a tecnologia nos proporciona encurtar essas distâncias. Saúdo os meus colegas, com os quais eu aprendi muito, assim, como esses momentos eles são ricos no nosso processo formativo, né? E hoje o tema que eu trago para a gente conversar um pouco, eu chamei, né, de racismo estrutural e a ferida colonial no ensino de história do Brasil. Eu acho que é importante deixar escurecer ou sulear que eu sou professora da educação básica. Sou colega do Gerardo na Rede Técnica Federal. Eu não sei se quem me escuta são todos do Brasil. Os institutos federais, como o Gerardo bem pontuou, né? A partir de 2008, eram escolas técnicas que se tornaram uma rede técnica de educação tecnológica, técnica e tecnológica, que seria como os institutos politécnicos aí em Portugal, penso eu. Então, nós lidamos com 50% das nossas vagas para a educação básica, os anos finais da educação básica, o ensino médio. Também trabalhamos com a verticalização do ensino. Então, nós, como professores da área de história, nós podemos trabalhar tanto na educação básica, nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, como nos cursos superiores e pós-graduação. Então, nós também temos uma carga de 10% para a formação de professores. E há, em alguns institutos federais, e aqui eu falo de Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, há cursos de licenciatura. E nos cursos de licenciatura é obrigatório pelo menos um componente curricular sobre o ensino das relações raciais, ou algo que toque no que tange à Lei 10.639, que instituiu o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo, em todos os níveis. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha como professores de educação básica tendo que aplicar a lei nas aulas de história, nós também podemos ajudar na formação dos professores em nível de licenciatura, que vão trabalhar, que devem trabalhar essa lei. Então, por que eu faço esse preâmbulo? Porque a minha relação sala de aula e pesquisa acadêmica, ela está intrínseca. Eu hoje faço um doutorado cujas perguntas de pesquisa surgiram na minha sala de aula, na educação básica. Então, eu não consigo dissociar a pesquisa acadêmica do ensino de história. E eu penso que a gente só vai ter mudanças realmente efetivas no chão da escola quando a gente entender que nós somos professores, pesquisadores, que nós geramos demandas e que nós não somos meros dadores de aula, nós também somos sujeitos. E que essa relação ela se retroalimenta. Então, eu pensei aqui, meu tema hoje de doutorado, ele surge pela falta de produção, pela falta de material didático para trabalhar com a história negra em Mato Grosso. Eu chego em Mato Grosso e quero trabalhar de acordo com o que diz a lei, né, que institui o ensino de história e cultura afro-brasileira, e vou procurar as referências de figuras negras em Mato Grosso. Há um vazio historiográfico, pouquíssimos trabalhos sobre os quilombos, sobre intelectuais negros, e, sobretudo, uma figura que se destaca aqui, que é a Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi a líder do maior quilombo de Mato Grosso,
no período colonial, o Quilombo do Quariterê. O Quilombo, ele foi estourado em 1770, e esse era um quilombo tão importante, dentro de um contexto de consolidação do território da fronteira oeste entre Portugal e Espanha, né, que Teresa é a personagem histórica que dá nome a, a uma lei que foi sancionada em 2014 no governo Dilma, que institui o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Na verdade, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha passa a ser celebrado a partir de 1992, num contexto de um evento internacional que uniu mulheres, né, com apoio da ONU, mas no Brasil passa a ser uma data oficial a partir de 2014. E aí a pergunta de pesquisa foi: como é que uma figura que foi invisibilizada na historiografia oficial, você não encontra teses sobre Teresa de Benguela? Oxalá a minha será a primeira, quando defendida. Mesmo sendo invisibilizada na historiografia oficial, não estando nos livros de história, alça o patamar de uma grande referência de resistência e luta e empoderamento de mulheres negras no século XXI. O que explica esse descompasso? Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a pesquisa. E o primeiro ponto para a gente pensar aqui é que o que explica esse apagamento e esse silenciamento e essa invisibilização de personagens, de protagonistas negros nos currículos escolares é o que o intelectual e hoje ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, um intelectual do campo do direito, chamou, sistematizou como racismo estrutural. E o racismo estrutural é o que eu chamo de uma das atualizações da ferida colonial. Então, as questões teóricas, Teresa me levou para um lugar de pensar nesses silêncios, na intencionalidade desses vazios, que eu achava que eram vazios epistêmicos. Hoje, eu percebo que são tentativas de invisibilizar uma produção contracolonial, de invisibilizar uma produção intelectual de crítica à colonialidade que vem sendo produzida no Brasil há pelo menos 3 décadas, dentro da academia, inclusive, mas que foi invisibilizada, como eu vou abordar aí. Então, o Silvio de Almeida ele chama a atenção no livro Racismo Estrutural que o racismo, ele não, a forma como ele atua no Brasil não é só individual, mas ele também é uma questão de discriminação que se manifesta nas políticas públicas, nas leis. Quando eu estou falando dessa ferida colonial, ela começa por um processo de negação da existência dessas tensões de âmbito racial, de cunho racial, a negação dos traumas oriundos do processo de colonização, que é extremamente violento no Brasil, e como isso não é trabalhado em sala de aula. Historicamente, antes da Lei 10.639, né, a gente tinha os capítulos de escravidão como se fosse algo fixo e parado que ficou no passado. Mas não se fazia a correlação entre os problemas e as profundas desigualdades raciais e sociais que existem no Brasil e o processo histórico fruto de 388 anos de escravidão oficial. E por que não se fazia essas relações? Porque no âmbito acadêmico, né, a gente tem o que vira, o que é a matéria do livro didático? É o que foi produzido na academia, é o que foi ratificado na academia. Então, a gente tem uma produção historiográfica do Brasil altamente eurocentrada e brancocêntrica, que simplesmente solapou a determinadas temáticas que hoje nós chamamos de sensíveis e traumáticas,
como também invisibilizou a produção de intelectuais negros que tentavam problematizar essas questões. E aqui, do ponto de vista do referencial teórico, né, eu entendi que para falar sobre Teresa de Benguela, para falar sobre os silenciamentos, muita gente diz assim, mas sabe por que não tem uma tese sobre Teresa de Benguela? Porque não existem fontes, não existem fontes. E aí a gente questiona que fontes, se a comunidade onde existiu o quilombo do Quariterê no século XVIII existe até hoje. São remanescentes desses quilombolas, desses aquilombados do século XVIII. É uma comunidade, a comunidade Vila Bela da Santíssima Trindade, que preserva desde uma estrutura matrilinear, que entra em parafuso com a lógica patriarcal colonial, até festejos como a dança do Congo, uma reminiscência africana, o linguajar vilabelense, como assim não tem fonte? E a gente vai, e aí eu fui entrando no processo de me questionar e questionar a própria episteme. Dentro de uma lógica eurocentrada e colonializada ou colonialista, essas fontes não são consideradas válidas, não são documentos oficiais. Mas, mesmo assim, existe uma fonte, existe um documento oficial, que é a fonte dos Anais de Vila Bela, onde houve o estouro do quilombo, onde há uma descrição sobre Teresa de Benguela, e se fala que o quilombo governado por essa rainha Teresa era um quilombo em formato de parlamento, traz informações importantíssimas sobre os modos de vida no quilombo, e onde a gente pode fazer uma ligação entre os dois lados do Atlântico. E aí eu percebi que eu ia ter que me voltar para um referencial, para outro referencial, se eu quisesse trabalhar essa narrativa. E aqui eu trago teóricas pós-coloniais, decoloniais, mas também trago mulheres intelectuais negras que estavam problematizando essas questões e que foram silenciadas da historiografia oficial na década de 70, 80, 90 e que só agora estão sendo publicadas. Então, todas essas, veja como que uma pesquisa, como que uma pergunta de pesquisa vai desdobrando em outras questões. E hoje eu fico assim, eu tenho um manancial para refletir para 3 doutorados. Isso mostra o quanto que a gente precisa, quanto essa ferida colonial está aberta e sangrando. Aqui eu trago a reflexão da Grada Quilomba, né, que ela fala que esse processo de conscientização coletiva sobre esses temas sensíveis, ele passa, sobretudo nos países que sofreram com o tráfico transatlântico e as questões da escravidão, né, por um processo de negação. Isso a gente viu no Brasil, os colegas já falaram aí, do mito da democracia racial, de como Gilberto Freire foi importante do ponto de vista intelectual, desse processo de negação das tensões raciais no Brasil. Mas a gente, felizmente, tem saído desse período de negação e a gente está entre um momento alternando, dependendo do grupo de pesquisa, dependendo do segmento da sociedade, na questão da culpa, da vergonha, e nós lutamos por um processo de reconhecimento e reparação. Opa, deixa eu passar aqui. Então, assim, quando eu falo da ferida colonial e falar do ensino de história, eu acho que a primeira revisão ela começa desde o início, do tráfico, de pensar de como os materiais didáticos, de como as nossas pesquisas precisam desnudar a violência desse processo que foi feito a fórceps, a retirada de milhares. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos e africanas escravizados. Aqui eu tenho uma imagem de uma carcaça de um navio, rememorando um navio negreiro no Museu Afro, que está no Museu Afro, em São Paulo. Então, como que nós, professores e pesquisadores, podemos transformar realmente esses temas sensíveis no incômodo? A gente tem que se sentir muito incomodado pelo nosso passado escravista. A gente tem que se sentir muito incomodado pelo Brasil ser um dos países mais desiguais do Ocidente, do ponto de vista do acesso à educação, às políticas públicas, e que essa desigualdade ela tem um fundo histórico que não ficou no passado, mas que está no presente. E aí, como muitas vezes não encontra material,
para trabalhar, nós, professores, temos a tarefa de nos fazermos pesquisadores. E aqui, para quem não conhece, acho que muita gente conhece, né? Eu recomendo muito o site do Slavery Voyages, que tem mapas, que tem rotas de como eram as rotas do tráfico, né? Quando a gente começa a dar visualidade a essa violência, eu penso que isso pode transformar os nossos estudantes a fazer mais perguntas, a questionar as ausências dessas referências. E aqui eu quero dizer que o Silvio de Almeida ele traz a questão do racismo estrutural, mas ele não foi o primeiro. E aqui eu falo do apagamento dos intelectuais que já falavam dessa questão, não com esse termo ferida colonial, mas já falavam sobre isso, como Abdias Nascimento, que escreveu O Genocídio do Negro Brasileiro em 77, quando ele estava exilado no contexto de ditadura militar no Brasil, ou Clóvis Moura, que escreveu vários livros sobre o processo dos quilombos, e em 1990 ele faz um livro falando sobre a branquitude na historiografia, as injustiças de Clio. Do ponto de vista metodológico e do meu referencial, eu fiz uma escolha política de trazer as intelectuais negras que vêm também denunciando esse processo de epistemicídio no Brasil, e aqui as principais delas, que estão no meu trabalho, que é a Sueli Carneiro, a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, e especificamente para falar da ferida colonial, eu tenho trabalhado com a Rita Segato, que é argentina, mas que atuou no Brasil durante muito tempo. E, pasmem, todas essas mulheres tiveram seus trabalhos produzidos entre as décadas de 70 e os anos 2000, mas só agora sendo publicadas. Isso é um dado para a gente pensar. Eu trouxe aqui as capas dos livros. Todos esses livros, gente, eles foram publicados apenas nos últimos 3 anos. No caso da Beatriz Nascimento, que trabalha com o conceito de entender o quilombo numa temporalidade estendida. A Sueli Carneiro, que trabalha com o conceito de epistemicídio. E a Lélia Gonzalez, que trabalha já naquela época, já nos anos 80, falando do processo de descolonização do pensamento, de descolonização, uma necessidade de descolonizar os nossos referenciais acadêmicos. Acrescento aqui a Grada Quilomba, que eu já falei, e também um processo interessante que a gente tem visto, que é a tradução de intelectuais afro-americanas e caribenhas, que também dialogam com esse tema. A Isabela falou, e eu não vou repetir por conta do tema, mas assim, eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo muito importante para a gente pensar essas questões. Em 2 décadas, sem dúvida nenhuma, essa produção ela só é possível porque a gente teve o impulso da Lei 10.639, mas a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido, principalmente no âmbito da academia, de descolonizar os referenciais dentro da academia. Então, eu já vou me encaminhando aqui para o final. Então, a gente precisa, né? E a minha pesquisa tem evidenciado isso, né? Reconhecer o peso da colonialidade nas nossas produções, né? Que estudar temas relacionados, estudar e ensinar temas relacionados à história afrodiaspórica requer um esforço interdisciplinar e interseccional, portanto, discutir as questões de gênero, raça e classe. O estudo da história afrodiaspórica não é linear. Essas desigualdades raciais no Brasil são fruto de um processo longo da ferida colonial que segue se atualizando, e as nossas perspectivas de análise devem se atentar a isso, né? Desvisibilizar as produções de intelectuais negras, que há pelo menos 3 décadas propõem outras epistemes, e a descolonização do currículo escolar, ela só vai ser efetivada quando a gente puder dialogar com outros, ou pelo menos alargar o que a gente chama de cânone acadêmico. Aqui algumas das referências que eu trabalhei, assim, é bem rápido, né? Mas eu estou à disposição para qualquer dúvida aqui no debate. Obrigada e desculpa se eu ultrapassei o tempo.